Olá, bem-vindo a mais uma aula do tutorial de redes neurais aqui do Código Fluente. Essas aulas estão aqui, ó, Big Data, IA, aprendizado de máquina, Machine Learning, Python, TensorFlow, Keras, redes neurais. E a gente vai ver um Retrieval Augmented Generation usando o Mistral AI, né, um modelo da Mistral AI e LangChain. Aqui eu deixei os links aqui do Mistral, da LangChain e do modelo e do Chroma, que é o banco de dados de embeddings, se vocês quiserem dar uma sacada na documentação. E aqui é o link do notebook que a gente vai rodar. A Mistral AI é uma empresa francesa de inteligência artificial fundada em 2023 por ex-funcionários da Meta e do Google DeepMind. A Mistral AI é comprometida com a ciência aberta, comunidade e software livre. Grande parte de seus modelos e ferramentas de implementação são lançados sob licenças permissivas como Apache 2.0. Isso significa que o código está disponível para qualquer pessoa inspecionar, modificar e usar. A comunidade pode contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento da tecnologia. A IA se torna mais democrática, transparente e acessível a todos. LangChain é um framework de código aberto para conectar LLMs a dados, criar pipelines de NLP, personalizar LLMs e implementar interfaces de usuário. Benefícios: acelera o desenvolvimento, simplifica o uso de LLMs, promove a reutilização de código, amplia a comunidade de LLMs. Agora o RAG, né? Que a gente vai fazer de fato lá no notebook. Começaremos inicializando o modelo de linguagem LLM, tanto para incorporação, embeddings de texto, quanto para geração de resposta. Para os embeddings, a gente vai usar o AllMPNet Base V2 e depois eu vou fazer um teste também com o DistilBERT Base Uncase. Os embeddings, lembrando que é a transformação do texto, né, em números, né? E através desses números a rede neural faz cálculos de proximidade para entender o contexto, né, de cada palavra num parágrafo, numa frase, né? E então é por proximidade que ele entende o significado semântico de cada palavra na frase. Então por isso que é importante esse passo, né, que é transformar os textos em números. Para gerar resposta, utilizaremos o modelo Mistral 7B de 7 bilhões de parâmetros, Instruct V0.2, especificamente sua versão quantizada. Os parâmetros, né, quando a gente fala 7 bilhões de parâmetros, significa que a rede tem 7 bilhões de pesos ajustáveis para que ela aprenda, né? Então, quanto mais pesos, né, quanto mais bilhões de parâmetros tem uma rede, mais complexa, mais pesada para rodar, mas ao mesmo tempo ela se torna muito mais potente, né? Em geral, os modelos sempre têm essa referência a quantos bilhões de parâmetros, né? Carregar esse modelo quantizado requer uma GPU com pelo menos 16 GB de RAM. Por favor, verifique se sua GPU atende a esse requisito. No caso, eu vou rodar no Colab, né? Então, você pode comprar esse processamento de GPU lá, né, na sua conta. Precisaremos de uma configuração na qual possamos carregar o modelo em 4 bits, como na quantização FP4. Para isso, utilizamos uma conta Colab Pro equipada com uma GPU T4. Então vamos lá, o passo 1 são os imports, né? Então tem o import do ChromaDB, que é a biblioteca para armazenamento e recuperação eficiente de dados estruturados usando índice de proximidade.
Estamos usando essa biblioteca para armazenar e recuperar os chunks de texto e suas embeddings, facilitando a busca durante o processo de geração de respostas. LangChain, uma biblioteca para processamento de linguagem natural, NLP, que fornece diversas ferramentas como divisão de texto, embeddings de texto e geração de respostas. Estamos usando o LangChain para dividir o texto do documento PDF em partes gerenciáveis, processar as embeddings de texto e implementar a geração de respostas. PyPDF, uma biblioteca para processamento de arquivos PDF. Estamos utilizando esta biblioteca para carregar e extrair texto de documentos PDF fornecidos como entrada para o sistema. SentencePiece, uma biblioteca para tokenização de texto, frequentemente usada em modelos de aprendizado de máquina para dividir textos em tokens. Bit and Bytes, uma biblioteca para manipulação eficiente de bits e bytes em Python. Transformers, uma biblioteca desenvolvida pela Hugging Face para implementação e uso de modelos de linguagem pré-treinados como BERT, GPT, etc. Estamos usando esta biblioteca para carregar o modelo quantizado Mistral 7B Struct V02 e seu tokenizing associado. PEFT, biblioteca que oferece aceleração para pipelines da Hugging Face. Accelerate, outra biblioteca para aceleração de treinamento de modelos de aprendizado de máquina desenvolvida pela Hugging Face. Sentence Transformers, uma biblioteca para criar embeddings de texto semântico de alta qualidade usando modelos pré-treinados. Estamos usando essa biblioteca para obter embeddings de texto que serão armazenadas no banco de dados. Passo 2. Aqui é realizada a técnica de quantização e em seguida carregamos o modelo quantizado usando o pipeline da Hugging Face. O código carrega várias bibliotecas e configurações necessárias para implementar a RAG usando o LangChain e o Hugging Face Transformers. No Quantization Config, essa parte aqui, a configuração prepara o modelo para usar uma quantização agressiva, redução para 4 bits para armazenamento de dados e utiliza o tipo de dado bfloat16 nas computações, visando otimização de desempenho e eficiência de memória. Na linha do embeddings, aqui, essa aqui está comentada porque está com outro modelo aqui, né? É onde temos a criação de um objeto para gerar embeddings, que são representações numéricas de texto. E vamos testar dois modelos, o OMPNet Base V2, esse cara daqui. Depois a gente vai testar esse daqui. Aqui. Na parte do Model KW-Args é criado um dicionário chamado Model KW-Args, o qual contém uma configuração para especificar o dispositivo em que um modelo de inteligência artificial deve ser executado. Ao passar Model KW-Args para um modelo ou função em bibliotecas que suportam operações em GPU, como o PyTorch, você está instruindo o modelo a executar suas operações na GPU em vez de na CPU, buscando um processamento mais rápido. Passo 3. Nesse passo o PDF é carregado, dividido em pedaços com alguma sobreposição, que é o chunk overlap, né, por questões de contexto. Então o código carrega um PDF e divide seu conteúdo em partes gerenciáveis, né, esse código aqui. Então aqui ele está pegando o path da Constituição Federal, que foi o que eu usei aqui como exemplo, né? Aqui ele carrega usando o PyPDF Loader, ele passa esse link daqui, né? É o caminho onde eu salvei a Constituição. Aqui é para desconsiderar as imagens, né? Nessa linha aqui ele carrega o PDF e divide seu conteúdo em páginas individuais. Divisão do texto em chunks. Essa parte aqui, ó, inicializa um objeto recursive Character Text Splitter para dividir o texto em partes menores chamadas de chunks. Define aqui o chunk size, né? Define o tamanho máximo de cada chunk em caracteres. Nesse caso, cada chunk terá no máximo 4.000 caracteres. Chunk overlap define o número de caracteres de sobreposição entre os chunks subjacentes. Isso garante que não haja perda de informação entre os chunks. Length function
define a função que será usada para calcular o comprimento do texto. Aqui estamos usando a função len padrão do Python. Add start index true indica que, se deve ser adicionado um índice de início ao texto dividido. E por último aqui chunks text splitter.split documents, passando pages, divide o texto das páginas do PDF em chunks usando os parâmetros especificados. No final desse trecho de código teremos uma lista de chunks onde cada chunk contém uma parte do texto do PDF. Essa divisão é útil para processar grandes volumes de texto de forma mais eficiente e para facilitar a busca e análise do conteúdo. Agora o passo 4. É o código que armazena os dados divididos em chunks em um banco de dados usando a biblioteca Chroma. Essa parte aqui, ó. Armazenamento dos dados no banco de dados. Essa linha aqui, ó. Cria um objeto Chroma e adiciona os chunks de texto como documentos no banco de dados. O parâmetro chunks contém a lista de chunks de texto que foram divididos anteriormente. O parâmetro embedding igual a embeddings especifica as embeddings de texto associadas aos chunks que foram calculadas anteriormente. O parâmetro persist directory test index especifica o diretório onde os dados serão armazenados no disco. Então nesse passo aqui ele vai criar uma pastinha lá no Colab, vocês vão ver. E o dbpersist salva o banco de dados no disco. Essa operação garante que os dados permaneçam armazenados mesmo após o encerramento do programa. Em resumo, o código armazena os chunks de texto e suas embeddings associadas em um banco de dados usando a biblioteca Chroma. Isso permite uma recuperação eficiente dos dados durante a geração de respostas às perguntas dos usuários. Agora o passo 5. Carrega o banco de dados de vetores, configura um recuperador para buscar documentos relevantes no banco de dados e carrega uma cadeia de questionamento, de pergunta e resposta, usando o LangChain. Então, carregamento do banco de dados de vetores aqui. Cria um objeto Chroma para carregar o banco de dados previamente criado e armazenado no test_index. O parâmetro embedding function recebendo embeddings, especifica a função de embeddings a ser usada para recuperar as embeddings de texto associadas aos documentos no banco de dados. A configuração do retriever, do recuperador, essa linha aqui, configura o banco de dados de vetores como um recuperador, um retriever, para buscar documentos relevantes com base nas embeddings de texto. O parâmetro search_kwArgs com K como chave recebendo 3 especifica que o retriever buscará 3 partes de pedaços do documento que sejam mais relevantes para cada pergunta. Template de prompt para pergunta e resposta. QNA Prompt Template. Define um template de prompt para perguntas e respostas, que será utilizado para formatar a entrada para a cadeia de perguntas, está escrito errado, depois eu corrijo, e respostas, QNA. Esse template inclui placeholders para o contexto e a pergunta. Criação do template de prompt. Cria um objeto de template de prompt utilizando o template definido anteriormente e especificando as variáveis de entrada como context e question. Carregamento da cadeia de pergunta e resposta. Carrega a cadeia de pergunta e resposta utilizando o modelo de linguagem pré-treinado, LLM, e o template de prompt configurado anteriormente. O parâmetro chainType, recebendo a string stuff, especifica o tipo de cadeia a ser carregado. Em resumo, este trecho de código configura o ambiente para responder a perguntas com base nos dados armazenados no banco de dados, utilizando uma cadeia de pergunta e resposta QNA personalizada. Passo 6, função ask. Então, é responsável por receber uma pergunta do usuário, buscar documentos relevantes no banco de dados usando o recuperador, o retriever, configurado e gerar uma resposta usando a cadeia de questionamento e resposta QNA. Aqui está a explicação do que cada parte da função ask faz.
Max length define o comprimento máximo da resposta gerada. Aviso fora do contexto define uma mensagem de aviso para indicar que a pergunta está fora do contexto do documento fornecido. Define um prompt que será usado para gerar a resposta, incluindo a pergunta feita pelo usuário. Só que antes eu coloco aqui sempre, ó, responda em português, e aí concateno aqui com a question, tentar forçar o modelo a responder em português, né? Aqui a do context, essa linha aqui do retriever. Busca documentos relevantes do banco de dados com base na pergunta fornecida pelo usuário. O if not context verifica se não há documentos relevantes encontrados para a pergunta. Se não houver contexto, a função tentará gerar uma resposta com base no conhecimento geral do modelo usando o modelo de linguagem pré-treinado, llm.invoke. Se ocorrer um erro durante a geração da resposta, a função captura a exceção e retorna uma mensagem de erro. Else, se houver contexto, trechos relevantes do documento foram encontrados, a função executa a cadeia de questionamento e resposta, QNA, para gerar a resposta. Se a resposta da cadeia for informação insuficiente ou estiver vazia, a função tentará gerar uma resposta com base no conhecimento geral do modelo. Se ocorrer um erro durante a geração da resposta, a função captura a exceção e retorna uma mensagem de erro. Return response, retorna a resposta gerada para o usuário. Essa função encapsula todo o processo de geração de respostas com base na pergunta do usuário, lidando com diferentes cenários como contexto ausente, resposta insuficiente e erros durante a geração da resposta. Agora o passo 7 permite que o usuário faça uma pergunta e em seguida chama a função ask para gerar uma resposta com base na pergunta fornecida, que é o user question. Aqui está uma explicação do que cada parte faz. Aqui solicita ao usuário que insira uma pergunta através do input, né, padrão, teclado, e armazena a pergunta na variável userQuestion. Aqui chama a função ask passando isso que o usuário digitou lá no input e armazena a resposta gerada na variável answer. E aqui imprime a resposta. Essa parte do código permite que o usuário interaja com o sistema fazendo perguntas e recebendo respostas geradas com base nos dados disponíveis no banco de dados e no modelo de linguagem pré-treinado. Agora vamos lá para o notebook, né, do Colab para a gente rodar então e testar. Então o link está aqui, ó. Só clicar. Esse é o notebook, eu já rodei todas as células, já estou aqui para fazer o teste. Aqui na última célula, ele abre esse input aqui para você fazer as perguntas. Eu carreguei aqui na pasta Sample Data a Constituição Federal, eu deixei o link aqui para quem quiser baixar. E aí depois você tem que copiar aqui o caminho, copiou o caminho e aí cola aqui dentro. Aqui é o path para esse arquivo que você subiu aqui na pasta dentro do Colab, né? E aí ele vai carregar, depois a gente vê aqui essa parte aqui das outras células. Essa é a função que invoca o modelo. E aqui a gente vai colocar aqui, eu coloquei essas sugestões aqui de perguntas, que como é no caso aqui eu subi a Constituição Federal. Ele está respondendo em inglês, tá vendo? A Constituição eu subi em português, a resposta está vindo em inglês, muito provavelmente por causa do modelo de embeddings que a gente está usando aqui, que é o All-MNet Base V2. A importância do artigo 5º da Constituição Brasileira reside no fato dele estabelecer os princípios sobre os quais se baseia a República Brasileira. Estes princípios incluem soberania e tal. Então, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Depois eu vou fazer um teste com outro modelo ali de embeddings para ver.
Ele está respondendo sempre em inglês. A Constituição brasileira não possui um artigo específico que trate explicitamente de direitos dos povos indígenas. No entanto, reconhece o pluralismo das organizações políticas e a proteção da diversidade cultural e étnica no artigo 5º. Vou fazer uma pergunta agora fora de contexto. A ideia é que ele monte a resposta dessa pergunta a partir do conhecimento geral do modelo que a gente está usando, que é o Mistral 7B Instruct V2. Olha lá, feijoada é um prato tradicional da culinária brasileira. Pode ser feito com feijão preto, porco, carne e outros ingredientes e tal. Vou mostrar para vocês aqui, ó, também essa pasta Test Index. Ela foi criada nesse passo aqui, ó, 4, que é o banco de dados dos embeddings, né? Que é o Chroma que a gente está usando. Aqui ele carrega de volta. Essa é a função ESC. Isso aqui não funcionou. Eu fiz um teste com um outro modelo, mas essa lógica não funcionou muito bem. Talvez essa questão aqui, ó, if not context, ele não está funcionando muito, essa lógica. Eu vou rodar com outro modelo, vou dar um pause só para a gente ver se a gente consegue ter a resposta em português. Aqui vou trocar o modelo de embedding. Vou colocar esse daqui. Eu não sei se precisa desse Dilbert aqui antes, desse prefixo, ou se já coloca direto assim. Vou testar assim direto, sem o prefixo. Então vamos rodar aqui. Está carregando os embeddings. Lembrando que para rodar esse notebook, ó, a gente tem que ter esse tipo de ambiente de execução, ó, T4 GPU. Isso aqui demora um pouco, eu vou dar um pause. Concluiu aqui. Eu vou rodar de novo aqui. Os embeddings. A ESC. E vamos rodar aqui a célula, a última célula. Vamos copiar essa pergunta aqui para testar. Enter. Ela está respondendo em inglês também. E eu coloquei aqui, ó, responda sempre em português no prompt aqui, que é para reforçar isso. Eu vou tentar colocar esse pedido aqui no prompt, fazer a mesma pergunta e vou botar responda em português. Se agora ele, esse reforço aqui no prompt, vamos ver se ele vai responder em português. Não, está respondendo em inglês. Ó, agora ele respondeu em português. Enfim, é uma coisa meio intermitente essa questão. Vou aqui. Ctrl C.
responda em português. Vamos ver se ele vai responder em português. Olha lá, agora respondeu em português. Em relação às atividades de trânsito, os municípios, segundo a Constituição brasileira, competem às respectivas autoridades e tudo mais. Vou fazer sem pedir a resposta em português, porque no prompt eu já coloquei aquele prefixo ali, né? Como eu mostrei para vocês aqui. Responda sempre em português. Não, tá vendo? Quando a gente não tá pedindo aqui, ele não... Só com esse prompt aqui, talvez seja alguma coisa aqui, até na lógica mesmo aqui dessa função, talvez. Eu vou fazer uma pergunta fora de contexto agora. Vou fazer a mesma pergunta que eu tinha feito. Fazer o teste igual. Enter. Ó, a pergunta pode estar fora do contexto dos documentos fornecidos, fornecendo uma resposta com base no conhecimento geral do modelo. Dessa vez eu só mudei o modelo ali de embedding, né, para esse qual é o nome? Dilbert Base Uncased. E essa lógica aqui do if not context de alguma forma funcionou, porque ele vai imprimir esse aviso quando não tiver contexto, quando a pergunta, a question, não tiver nada relevante no documento que a gente subiu, que no caso foi a Constituição Federal, para responder a pergunta o que é feijoada. Então isso estaria fora do contexto, e aí nesse caso, com esse modelo, ele conseguiu essa lógica aqui funciona, né? E ele imprimiu antes de dar a resposta, né? Ele disse que fornecendo uma resposta com base no conhecimento geral, e aí aqui é a resposta. E respondeu em português, tá vendo? Então por isso, isso aqui é com base no conhecimento geral do modelo. Qual modelo? Esse modelo aqui, cadê? Mistral 7B Instruct V2. Por isso que eu acho que quando está no contexto e ele está respondendo em inglês, né, as perguntas da Constituição, o fato de ele estar respondendo em inglês, né, na maioria das vezes, a não ser que eu peça no prompt, talvez tenha a ver com o modelo que a gente está usando aqui de embeddings. Mas é isso. Então, essa parte aqui, como eu já falei, é criada no passo 4 para armazenar os embeddings, né, que foram criados aqui. Que a gente carrega o tokenizador do Mistral 7B Instruct V2, o model também, que é o LLM que a gente vai usar, que é o pipeline. E é isso. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tem esse QR Code aqui para quem quiser ajudar o Código Fluent monetariamente, só escanear aqui. Aqui embaixo tem um link também para doações. Divulguem com os amigos, caso vocês curtam, façam comentários, sugiram tutoriais, podem compartilhar. E é isso, a gente se vê na próxima então. Valeu, obrigado.